Olá pessoal, vamos fazer aqui a correção da recuperação de matemática que vocês realizaram. Recuperação essa que servia para recuperar notas do primeiro período ou para ajudar vocês nas notas do terceiro período, tá certo? Os conteúdos que tinham nessa recuperação eram operações com racionais, porcentagem e juros simples. Esses eram os três assuntos que eram o assunto de revisão do mês de agosto, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão, qual é a representação decimal da fração 23 sobre 100? Nesse caso aqui, o que eu tenho que fazer? Temos que dividir o numerador pelo denominador. Aqui eu tenho uma fração, a parte de cima é o numerador e a parte de baixo é o denominador. Eu posso dividir ou, utilizando um bizu, voltar duas casas no numerador, já que estamos dividindo por 100. Toda vez que eu divido por 100, eu pego o numerador e volto duas casas decimais, né? Fazendo um ou outro, dividindo ou utilizando esse bizu, eu vou chegar ao resultado, que 23 dividido por 100 é 0,23. Então essa é a resposta para a primeira questão. Alternativa correta, item C. Ok? Segunda. João nasceu com 2,150 kg. Precisou ficar na maternidade sob os cuidados do pediatra até atingir 3 kg. Na maternidade, depois que nasceu, João engordou quanto? Então ele tem que ficar até atingir 3 kg. Então o que eu tenho que fazer aqui? Nesse caso, temos que subtrair o peso que ele deve atingir do peso que ele nasceu. Então, ele deve atingir 3 kg e ele nasceu com 2,150 kg. Então, eu vou ter que fazer uma subtração aqui, do maior pelo menor. Ou seja, 3 menos 2,150. Como o 3 ele não tem casa decimal e o 2,150 tem 3 casas decimais, eu posso igualar essas casas decimais na hora da subtração, se eu quiser, para ficar mais simples de fazer, mais fácil, né? Mais padronizado, podemos dizer assim. Então eu posso deixar eles com a mesma quantidade de casas decimais, ou seja, 3,000 menos 2,150 kg, que é igual, fazendo essa subtração, eu vou ter como resultado 0,850 kg, alternativa correta, item A, certo? Vamos para a terceira. João é vendedor e recebe 12% de comissão nas vendas que realiza. Se num determinado dia realizou R$300 em vendas, quanto João recebeu de comissão? Uma questão de porcentagem e uma porcentagem bem simples, porque eu vou calcular somente a porcentagem que está aqui. Ou seja, somente 12% de 300 que vai dar a comissão que ele recebe nessas vendas, tá certo? Então aqui eu vou calcular essa porcentagem para descobrir o valor da comissão. Quem é a porcentagem? 12% de 300. É isso. 12% é 12 sobre 100 vezes 300. Multiplicando os dois de cima, né? 12 vezes 300 sobre 100. 12 vezes 300, 3.600. 3.600 sobre 100 é só cortar os dois zeros. Cortando os dois zeros, eu vou obter como resultado 36. Então, ele vai receber de comissão nessas vendas R$36. A alternativa que vai ser correta será o item D. Certo? Vamos para a próxima. Uma loja oferece um desconto de 15% em um produto que custa R$120. Quanto passará a custar o produto? Então aqui ele falou desconto. Eu sei que o produto no final vai diminuir. Então eu vou ter que calcular esse desconto primeiro. Eu sei o desconto em porcentagem. Em reais ele vale quanto? É isso que eu vou descobrir primeiro. Então primeiro eu vou calcular essa porcentagem para descobrir o valor do desconto em reais. Então eu vou calcular 15% de 120. 15% de 120 é 15 sobre 100 vezes 120. Aí eu vou multiplicar 15 vezes 120 sobre 100. 15 vezes 120 dá 1.800. 1.800 sobre 100 é só cortar os dois zeros. Cortando os dois zeros dá 18. Tá certo? Esse é o valor do desconto. O desconto é R$18. Ele vai passar a custar quanto esse produto depois desse desconto? Então é só subtrair o valor original, o valor inicial, que é de 120, menos o desconto. 120, que é o valor inicial, menos o desconto de R$18 que a gente descobriu, 120 menos 18, R$102. Então o produto vai passar a custar R$102. Alternativa correta, item A. Ok? Vamos para a próxima questão. Qual o valor do juro correspondente a um empréstimo de 3.200 pelo prazo de 18 meses, sabendo que a taxa cobrada é de 3% ao mês? Então, nessa questão, é uma questão de juros simples, e como fala aqui, ela pede apenas para descobrir os juros. Então, eu vou calcular o valor desses juros. Nesse caso, precisamos calcular os juros. Então,
Vamos pegar aqui os dados da questão. Os juros eu não sei quanto é, o capital 3.200, a taxa 3% ao mês e o tempo 18 meses. Como a taxa e o tempo estão na mesma unidade, estão em meses, eu não preciso transformar nada. Vou direto aplicar a fórmulazinha dos juros. Substitui lá. Qual é a fórmula? JCIT sobre 100. Capital, taxa, tempo. Substitui. 3.200 é o capital, o 3 é a taxa, o 18 o tempo. Tudo isso sobre 100. Multiplicando os três valores de cima, dá 172.800 sobre 100. Cortando os dois zeros do 100 com os dois zeros dos 172.800, vai sobrar 1.728. Então, esse é o valor dos juros nessa situação, R$ 1.728. A alternativa correta, item E. Ok? Vamos para a sexta e última questão desta recuperação. Quanto rendeu de juros a quantia de R$ 1.200 aplicada a juros simples com a taxa de 2% ao mês ao final de 15 meses? Novamente uma questão de juros e novamente uma questão que pede para calcular apenas os juros. Então nós vamos calcular os juros semelhante à questão anterior. Os dados, né? Os juros eu não sei quanto é, capital 1.200, a taxa 2% ao mês e o tempo 15 meses. Substituído na fórmula, JCIT sobre 100 fica 1.200 vezes 2 vezes 15, né? Capital vezes taxa vezes tempo. Multiplicando os três valores de cima, dá 36.000 sobre 100. Cortando os dois zeros, sobra 360. Então, como ele queria somente o valor dos juros, acabamos de descobrir os juros. Os juros nessa situação vai ser de R$ 360. Alternativa correta, item A. Ok? Finalizamos a correção. Este é o link do meu canal, Matemática Anderson. Fiquem à vontade para se inscreverem, deixar o link, compartilhem, deixem sugestões, críticas, elogios. Fiquem à vontade e até a próxima.